Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal, ao momento em que nos reunimos para juntos podermos apreciar da palavra de Deus, para podermos aqui nos nutrir do alimento sagrado que Deus nos dá a partir das palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. É deste alimento bendito que viemos aqui hoje nos alimentar, para podermos nos assentar juntos, ainda que em um ambiente virtual, em uma mesa em que o Senhor conosco também estará. É nesse momento que estaremos juntos, comungando em nome do Senhor e comungando também com o próprio Senhor. Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa sequência de pregações expositivas que iniciamos no capítulo 1 e que pretendemos percorrer todo o Evangelho de Marcos, fazendo com que esta seja uma oportunidade de você que já conhece as Sagradas Escrituras possa se aprofundar um pouco mais em termos teológicos e em termos apologéticos, ou seja, no desenvolvimento da sua fé por meio desse estudo. E você que está iniciando a sua caminhada cristã, tenha aqui uma oportunidade de ser apresentada a Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador. Sejam bem-vindos mais uma vez. É com muita satisfação que eu me coloco aqui à disposição de Deus para poder transmitir por meio deste canal aquilo que a palavra nos traz e aquilo que o Senhor quer nos revelar. Nós vamos fazer, antes de dar início à nossa pregação expositiva do capítulo 7, uma breve recordação e uma breve apresentação do que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito pelo evangelista de mesmo nome, que é o evangelista Marcos. Marcos escreveu este evangelho para os romanos, para o público da capital do império dominante na época. O propósito de Marcos ao escrever esse evangelho foi retratar a figura de Jesus Cristo como servo e como Senhor. É um evangelho que coloca Jesus constantemente em ação, fazendo milagres, expulsando demônios, pregando incessantemente a palavra. Jesus está constantemente em ação como alguém que serve, como aquele que veio muito mais para servir do que para ser servido. Mas, ao mesmo tempo que é servo, Jesus é retratado no final desse evangelho como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores, como aquele que foi crucificado, que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Foi aquele que venceu o maior dos temores da humanidade e o maior dos inimigos que nós enfrentamos, que é a própria morte, além de ter vencido também o próprio Satanás. Nesse sentido, Jesus é, no final, colocado como Senhor, como Rei dos Reis e como aquele que prevalece sobre aquilo que nenhum imperador e que nenhum general daquele poderoso exército romano pôde prevalecer. Os romanos valorizavam, sobretudo, as conquistas e os atos heróicos, baseados no militarismo e na belicosidade dos seus imperadores e dos seus generais, e também traziam consigo uma profunda influência da mitologia grega e dos heróis da antiguidade. Nesse sentido, Jesus é colocado como aquele que prevalece sobre todas essas personalidades e sobre todos esses heróis de características e naturezas eminentemente humanas. Por fim, nós vamos aqui, então, nos preparar para começar a nossa exposição do capítulo 7. Espero que estejam todos com as suas Bíblias em mãos. Isso facilita muito o nosso estudo para que vocês possam ir acompanhando a narrativa, a exposição, que tem como destaque 3 principais passagens. A primeira que tem como título Jesus e a tradição judaica, a segunda, uma mulher sírio-fenícia demonstra fé, e a terceira, a cura de um surdo e gago. Eu estou me utilizando da versão da Bíblia que é a NVI, a nova versão internacional, porque entendo que é uma Bíblia que tem uma linguagem bastante acessível para os dias atuais e principalmente para aqueles que estão iniciando na sua caminhada cristã. Então, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que nos dê a iluminação necessária para que possamos ter a compreensão devida de cada palavra que iremos encontrar ao longo desses trechos sagrados.
Vamos pedir também a Deus que nos dê a inspiração necessária para que possamos ter as palavras certas para transmitir os ensinamentos precisos que estão contidas em suas sagradas palavras. Vamos pedir a Deus para que nos proporcione, neste momento, uma oportunidade do Espírito Santo agir em nossos corações, transformando o nosso interior em um terreno fértil, onde as sementes do Evangelho, as sementes da Palavra de Deus sejam lançadas e deem fruto para 100, para 60 e para 30. É o que eu peço humildemente a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então eu convido vocês a me acompanharem na leitura da primeira passagem, da primeira perícope, que tem como título Jesus e a tradição judaica. Nós encontramos essa passagem também em paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 1 a 20. Aqui nós iniciaremos no capítulo 7, versículo 1 e iremos até o versículo 16. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Entre parênteses, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Fecha parênteses. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Essa é mais uma das passagens emblemáticas da Bíblia em que presenciamos um duro confronto entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei, os escribas. Jesus, aqui no contexto em que nós nos encontramos, ele já vinha desenvolvendo seu ministério, e apesar de nós estarmos apenas no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, boa parte do ministério de Jesus já havia se desenvolvido até esse ponto da narrativa, a ponto de que a sua fama, os seus milagres, os seus feitos, os seus sinais já terem se tornado conhecidos de muitos, principalmente dos líderes religiosos. E eles, os mestres da lei, os fariseus, eles acabavam por seguir Jesus, fazendo uma espécie de fiscalização religiosa dos atos de Jesus, para ver se aquilo que Jesus fazia e principalmente aquilo que ele ensinava estava de acordo com aquilo que estava na lei e também de acordo com aquilo que eles criaram como as suas próprias tradições. Nós devemos lembrar que os fariseus, os escribas, os mestres da lei, ou seja, aqueles que dirigiam a religião judaica nos tempos de Jesus, eram pessoas extremamente religiosas do ponto de vista exterior. Eles gostavam de exprimir, de mostrar uma aparência exterior de pessoas espirituais, quando na verdade em seu íntimo eles eram carnais. Nós vemos isso em diversas passagens e por diversos motivos. Nesse texto, nós lembramos de uma outra passagem em que Jesus confronta os fariseus e fala a respeito do jejum. Havia na lei judaica um estabelecimento de que o jejum obrigatório era somente uma vez por ano, que era justamente no dia do Yom Kippur ou no dia do perdão, no dia da expiação. Mas
Os mestres da lei e os fariseus, eles, para se mostrarem muito espirituais, muito piedosos, muito próximos e devotados a Deus, eles chegavam a jejuar de 2 a 3 vezes por semana, e eles não ungiam a cabeça, ou seja, eles não arrumavam cabelo, eles não apareciam de uma maneira bem apresentável, para que as pessoas justamente vissem e falassem: poxa, por que você está tão abatido? Ah, é porque eu estou jejuando. Isso criava uma oportunidade para eles parecerem muito piedosos e muito espirituais diante do povo. Eles também tinham o hábito de usar longas franjas em suas roupas e grandes filactérios. O que era isso? Havia uma ordenança para que se tivesse franjas em determinadas extremidades da roupa. A franja era um adereço da própria roupa e que estava em conformidade com a lei de Deus. Mas o que eles faziam era colocar franjas bastante volumosas e vistosas, porque a franja representava, simbolicamente falando, uma lembrança das obrigações dos judeus para com a lei de Deus. E isso fazia com que eles, olhando para as franjas, o povo, acabando vendo aquilo que eles traziam nas roupas, eles pudessem ter uma ideia falsa de uma grande espiritualidade, porque tinham muitas franjas e franjas bastante proeminentes e volumosas. Usavam também longos filactérios. O que eram os filactérios? Era uma espécie de caixa que eles amarravam no braço esquerdo e que continham ali trechos da Torá e principalmente a lei judaica. Era uma interpretação literal do que estava na própria Torá, de que deveria se guardar, se escrever, ter a lei na testa e no braço. Era uma maneira da pessoa trazer em si a própria lei, e eles interpretaram isso de uma forma literal, colocando uma caixa de grande volume, de grandes proporções amarrada no braço, justamente para que quem visse uma caixa grande falasse: olha, esse é um homem muito piedoso, muito devotado, um homem muito obediente à lei. E nós vemos então um cenário de uma grande religiosidade exterior, a ponto deles questionarem Jesus o porquê dos discípulos de Jesus não viverem de acordo com a tradição dos líderes. E o que era a tradição dos líderes? Eram justamente as regras que eles criavam e que colocavam acima daquilo que era a lei. O questionamento aqui era justamente o fato dos discípulos de Jesus comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Eles, com esta questão da religiosidade e da espiritualidade exterior, criavam muitas regras que não eram parte da lei de Deus, mas tradições próprias deles, dentre as quais lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os talheres, lavar os copos, lavar as vasilhas de metais, tudo aquilo que poderia conter impurezas e que, se tocada ou que se o alimento também ali estivesse e fosse ingerido, poderia levar essas impurezas para dentro do indivíduo. Não que eles estivessem preocupados com questões de ordem sanitária, de forma alguma. Nós não estamos aqui condenando a lavagem das mãos por uma questão de higiene. Aqui era um ato religioso, cerimonial, de se preocupar em lavar as mãos para não levar para dentro uma contaminação de natureza espiritual. Eles imaginavam que algum alimento poderia ter sido produzido ou passado por um território gentil, um território de pessoas pagãs, e a simples presença desse alimento nesse lugar, em possível contato com essas pessoas, traria uma contaminação espiritual para eles. Então, por isso que eles questionavam Jesus, inconformados com o fato dos discípulos não lavarem as mãos antes de comer, o que não era uma obrigação dentro da lei de Deus. E Jesus aproveita a oportunidade justamente para confrontá-los dentro de suas atitudes. Por quê? Eles, como mestres da lei, eles deveriam saber interpretar a lei, ensinar a lei para o povo e aplicar devidamente a lei. E isso não vinha acontecendo. Jesus diz a eles: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. O que eles faziam? Eles colocavam aquilo que eles achavam correto acima da lei.
aquilo que eles tinham por tradição, que ensinavam de geração em geração, mas que não estava em conformidade com a lei de Deus, era muitas vezes colocado como a ordenança divina, mas uma lei, uma ordenança que não provinha de Deus. Jesus, na sequência, ainda diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E vocês sempre encontram uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. E Jesus exemplifica de uma forma prática como que eles colocam as tradições acima daquilo que é a lei. Quando ele diz: porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês obrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. O que Jesus quis confrontá-los com isso? Existia uma lei e existe, que está os 10 mandamentos, que diz honrar pai e mãe. Dentro do entendimento e da interpretação correta das Escrituras, o que este mandamento quer? Quer que cuidemos financeiramente dos pais, principalmente na questão do auxílio material deles na velhice. E o que acontece? Jesus coloca o que a lei estabelece e Jesus tem autoridade para interpretar a lei de uma maneira perfeita, porque Jesus é Deus e Jesus é o próprio Deus que deu a lei. Então ninguém melhor do que Jesus para interpretar a lei que foi feita por Deus. E ele mostra aqui para os fariseus e para os mestres da lei que a maneira como eles estavam aplicando a lei não era de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Ao invés deles cuidarem dos pais na velhice, se houvesse a necessidade de algum tipo de auxílio financeiro, eles diziam que poderia ser dada uma oferta para o templo chamada de corbã, ao invés de ser dado esse dinheiro, esse benefício em auxílio dos pais. Isso não estava de acordo com a lei. Isso foi uma tradição que eles criaram de substituir o cumprimento do 5º dos 10 mandamentos, que diz honrar pai e mãe, por uma oferta dada ao templo de Deus. Eles entendiam que você dedicar algo, ofertar algo ao templo de Deus, ao invés de usar esse benefício em auxílio dos pais, em caso de necessidade, era suficiente e isso o desobrigava de dar assistência aos pais. Mas Jesus reprova essa conduta e condena a forma como eles vinham, de fato, interpretando a lei nesta questão do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E eles faziam isso porque, muito provavelmente, a oferta que eles davam ao templo era menor do que o custo que eles teriam para poder auxiliar os pais. E também porque, sendo eles mestres da lei, eram quem ensinavam ao povo a forma como deveriam agir. O povo tinha neles uma referência e um exemplo da forma como deveriam agir. E nesse sentido, muitos, ao invés de honrarem pai e mãe, dando o auxílio financeiro devido na velhice, em caso de necessidade, preferiam pagar ao templo. E isso também era interessante para os mestres da lei, para os fariseus, que viviam dentro do ambiente do templo e queriam poder contar com um orçamento muito maior, dada as ofertas que iriam chegar, ao invés de serem levadas para o auxílio dos pais. Então, Jesus diz: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Nesse sentido, nós vemos de uma maneira muito prática como que eles estavam fazendo com que a obrigação que eles tinham como mestres da lei de ensinar ao povo o que era a palavra de Deus estava sendo substituído por aquilo que era um ensino humano. Uma tradição foi colocada no lugar de uma lei e foi criado um subterfúgio, um meio de compensação, uma suposta barganha, de se fazer com que a lei passasse a ser quitada ou cumprida mediante uma oferta para o templo. Em momento algum, a lei estabelece que você poderia deixar ou que estaria desobrigado de ajudar os pais na velhice em caso de dificuldade financeira, caso você ofertasse para o templo aquilo que daria aos pais. Então Jesus confronta os fariseus
mostrando que a interpretação da lei que eles faziam era equivocada da interpretação correta e adequada que deveriam ter. Jesus entra em confronto com os fariseus e isso cria um clima de hostilidade que mais para frente culmina na sua morte, na sua crucificação. Nesse sentido, nós vemos também que os fariseus e mestres da lei são também desobedientes aos mandamentos, desobedecendo o mandamento que diz, não matarás. E nós vemos em diversas passagens que eles conspiravam para matar Jesus. Os mesmos que deveriam ensinar ao povo, não matarás, eram os mesmos que tramavam e conspiravam pela morte de Jesus. Então nós vemos que o termo fariseu, quando usado no ambiente religioso do dia de hoje, ele traz consigo uma qualificação pejorativa daquele indivíduo que tem uma hipocrisia no seu modo de agir, que expressa a palavra de santidade, mas que no seu agir não condiz com aquilo que fala. É o indivíduo que prega um modo correto de viver, mas que não vive conforme aquilo que prega. Em outra passagem, nós vemos que Jesus fala para o povo, ajam conforme eles falam, mas não ajam conforme eles agem, porque eles não vivem conforme eles pregam. Então, tenhamos cuidados para não termos uma vida de religiosidade exterior e nos esquecermos do nosso interior. Na continuidade dessa passagem, Jesus fala a respeito do que de fato contamina o homem, explicando e enfatizando que não é o que entra em nosso interior que nos contamina, mas é o que sai de dentro de nós é que produz contaminação. A contaminação, a impureza espiritual está em nosso coração e não naquilo que colocamos em nosso estômago. Isso é o que Jesus agora vai explicar na continuidade dessa passagem. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. E Jesus disse: será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós vemos aqui também, de uma maneira muito prática e direta, Jesus explicando que nós não devemos ter preocupação com aquilo que comemos a fim de não nos contaminarmos espiritualmente, mas a preocupação deve estar com aquilo que já temos em nosso coração. Em um outro texto em paralelo, que está em um dos outros evangelhos e que mostra essa mesma passagem, Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração tem em abundância. E aí ele elenca uma série de elementos destrutivos que provêm do coração. Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Além de todos esses que nesta passagem aqui Jesus também elenca. São estes os elementos que nós devemos sempre examinar se não estamos indevidamente trazendo-os dentro de nosso coração. E nós vemos aqui também, nessa passagem, que Jesus declara puros todos os alimentos. Isso também nos convida a uma reflexão com relação a hábitos dietéticos. Com essa passagem e também com outras em que nós vemos Jesus se alimentando de mel, de peixe, nós chegamos à conclusão que nenhum alimento, seja de origem vegetal ou animal,
vai nos fazer mal, do ponto de vista espiritual. Digo isso porque há pessoas que declaram que espiritualmente estariam se beneficiando de deixarem de comer carne. Nós vemos que isso não tem nenhum fundamento bíblico estabelecido e, inclusive, esta prática não encontra fundamento ou qualquer sustentação nas Escrituras, já que Jesus declarou puros todos os alimentos. Nós devemos entender como uma questão de mera preferência gastronômica, nutricional, dietética, e não como um ato que de fato faça com que o indivíduo se espiritualize ou evolua espiritualmente. Absolutamente nenhum benefício espiritual os alimentos que nós colocamos para dentro podem nos trazer. E essa passagem deixa isso muito claro, e o próprio Jesus, tendo consumido carne de peixe, tendo se alimentado também de mel, nos mostra que os alimentos de origem animal não nos fazem mal, mas o mal que podemos encontrar é o mal que já está em nosso coração. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, fora essa outra imensa lista aqui que complementa esta primeira que eu acabei de falar. Então, nós devemos sempre procurar nos preocupar com aquilo que cultivamos dentro de nós, com aquilo que está em nosso coração, com aquilo que permeia as nossas mentes no nosso dia a dia. Mais do que termos uma aparência de religiosidade e de santidade exterior. Porque, ainda que nós, exteriormente, possamos ser reconhecidos como pessoas de boa índole, como pessoas exemplares, como cristãos, se nós não tivermos com nossos corações e com nossas mentes limpas, nós não seremos reconhecidos diante de Deus. Porque aquilo que está em nosso coração, ainda que os outros não possam ver, dos olhos de Deus também não escapa. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que há em cada um de nós. Portanto, não nos importemos com a aparência exterior, mas, sobretudo, com aquilo que temos dentro de nós. Façamos com que a nossa aparência exterior seja, de fato, um reflexo real daquilo que temos em nosso interior. E façamos com que o nosso interior reflita a luz que tem em Jesus. Façamos com que o Espírito Santo seja o nosso habitáculo. Façamos com que nós nos tornemos habitáculo do Espírito Santo. Façamos com que o Espírito Santo, vivendo em nosso interior, transforme o nosso interior e deixe também o nosso exterior como um reflexo do nosso interior, para que possamos também ser luz e ser faróis para aqueles com os quais nós convivemos e nos encontramos de forma cotidiana. Bom, agora nós vamos dar sequência aos nossos ensinamentos, passando para a próxima perícope ou para a próxima passagem, que tem o seguinte título: Uma mulher cirofenícia demonstra fé. Essa passagem também nós encontramos em paralelo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28. E diz o seguinte: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Este é um texto pequeno, mas que traz grandes ensinamentos e profundas verdades espirituais. Nós vemos aqui uma situação em que Jesus
estava na região de Tiro e Sidom. Era fora da região da Palestina e ficaria onde hoje é a região do Líbano. Tiro era uma cidade conhecida dos judeus porque foi o berço de onde veio Jezabel, esposa do rei Acabe, da época do profeta Elias, uma mulher que trouxe para Israel a apostasia por meio da idolatria ao Deus, com D minúsculo, Baal. Era uma mulher também promíscua sexualmente e que trouxe bastante sofrimento para o povo de Deus. Nós vemos que Jesus, nesse momento, ele vai até essa região de Tiro e de Sidom, e é um momento em que Jesus começa, a partir daí, a se dirigir para Jerusalém. Jesus, nesse momento em que está em Tiro e Sidom, é o último momento em que ele visita os gentios. Ele ainda fará, nessa mesma passagem, nós vamos ver na sequência, uma visita a uma região gentia, que era a região de Decápolis, mas Jesus já estava deixando o norte da Terra Santa e estava se dirigindo para Jerusalém, justamente para os seus últimos dias, para a sua crucificação, para o seu martírio, para a sua ressurreição e para a sua glória. Então, esse momento é um momento crucial na vida dessa mulher, porque ela tinha ali a última oportunidade de se encontrar com Jesus. Nós vemos que nessa região de Tiro e Sidom, que era uma região estrangeira, os judeus, eles tinham um grande preconceito com relação àqueles que não eram deles. Eles tinham uma forma pejorativa de tratar essas pessoas, no caso, os gentios, dentre os quais os de Tiro e Sidom, chamando-os de cachorros. Jesus usa, inclusive, essa nomenclatura quando conversa com a mulher, não com o propósito de ofendê-la, mas para transmitir uma mensagem que ela, que já estava acostumada com esse tipo de linguajar, entenderia perfeitamente. Os cães, na época de Jesus e nos tempos bíblicos, em sua maioria não eram animais dóceis como nós conhecemos hoje em nosso dia a dia. Os cachorrinhos que aqui Jesus se refere são os animais criados em casa, mas os cachorros naquela época eram animais selvagens, animais hostis, animais que viviam perambulando pelos campos, pelos desertos e que não eram agradáveis de se encontrar. Nós vemos que essa mulher, ela vai à presença de Jesus, sabendo que ele ali estava, e se coloca aos pés dele. Ela se lança aos seus pés e roga para que ele expulse o demônio da sua filha. Nós vemos que essa mulher demonstra um ato de profunda fé, principalmente porque ela, sendo estrangeira, ela não tinha conhecimento prévio daquilo que estava nas Escrituras, da promessa messiânica, da vinda do Messias. Ela não sabia e não tinha obrigação de saber. Mas, num gesto de humildade e num gesto de sinceridade e de profundo fervor, ela se coloca aos pés de Jesus, num ato de adoração e de reconhecimento da sua natureza divina, e clama pela expulsão do demônio em sua filha. Isso é um gesto de fé que depois traz uma série de consequências naturalmente positivas para ela, dentro do contexto em que nós estamos nessa parábola. Para que nós possamos entender um pouco melhor o contexto em que esses eventos acontecem, é importante que nós lembremos que Jesus estava, como eu disse, de passagem nessa região e que ali ela sabia provavelmente que Jesus era quem era de ouvir falar. O texto mesmo diz que logo que ouviu falar dele, quando ouviu falar que ele estava lá, ela provavelmente havia se lembrado do que outros já haviam testemunhado acerca de Jesus. Afinal de contas, nós encontramos em um dos capítulos anteriores do Evangelho de Marcos
uma passagem que narra Jesus curando todo tipo de enfermidade. E é elencado uma série de pessoas que vêm das cidades, dos campos e de muitas regiões da Terra Santa, da Palestina e também dos arredores, incluindo a região de Tiro e de Sidom. Então, provavelmente, essa caravana que já tinha se deparado com Jesus em um outro momento, voltou para sua região e deu um testemunho positivo de Jesus, a ponto dessa mulher, quando ouviu falar dele, foi ao encontro dele, colocou-se aos seus pés e rogou para que ele expulsasse o demônio. Nós vemos que Jesus dá uma resposta para essa mulher em um primeiro momento bastante desencorajadora, porque ele diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando ele diz isso para a mulher, ela deve ter, em um primeiro momento, ficado decepcionada com aquilo que ouviu. Ela imaginava, talvez, que Jesus ia pedir para que trouxesse a filha, ou imaginaria que ele fosse até ela e fizesse a tão almejada cura. Mas, depois de dizer isso a ela, ela responde a Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Com isso, ela dizia que ela entendia o que Jesus falava. O que Jesus dizia era que primeiro os filhos deveriam comer, porque os filhos nada mais eram do que o povo de Israel. Jesus veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Jesus veio no final para todos, mas primeiro para os judeus. E nós vemos que ele veio para todos, pois ele está fora de um território que era tradicionalmente ocupado pelo povo judeu e foi até os gentios, levando o socorro para aquela gente. Já havia ido e voltará agora logo na sequência, nós vamos ver, para a região de Decápolis, que também era uma região gentia, e lá ele fez sinais e milagres e assistiu o povo necessitado. Então, quando ele dizia que deveria primeiro dar aos filhos de comer até se fartarem, pois não era correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele quis dizer que primeiro ele veio justamente para os judeus, e havia judeus morando naquela região. Ele cria com isso também uma situação que obriga a mulher a esperar. E esse ato de espera, diante da expectativa de Jesus curar, serve também para ver o quão grande era a fé dessa mulher. E ela, com humildade, responde para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, ela mostra que não se importaria de esperar e que não tinha a expectativa de se fartar e de comer do alimento do prato principal. Ela se satisfaria em consumir, em ficar com as migalhas. Com aquelas que cairiam da mesa, ela já estaria satisfeita. Isso é uma forma de mostrar humildade e submissão, crendo também que um pouco que recebesse de Jesus já seria o suficiente para resolver o seu problema. Nesse ato, nesse gesto de submissão e de se colocar também numa condição de espera para receber aquilo que tanto almeja e tanto precisa, Jesus diz a ela: por causa dessa resposta que expressava humildade e fé, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Nós vemos que nessa passagem havia uma mulher em desespero, uma mulher aflita, uma mulher que na região em que vivia provavelmente já deveria ter esgotado os recursos de que dispunha e de tudo aquilo que tinha para tentar salvar a sua filha. Mas nada foi suficiente. E nós vemos que, apesar de ser uma mãe aflita, era uma mãe intercessora. Era uma mãe que ia ao encontro do único que seria capaz de sanar as necessidades da sua filha. Era uma mãe que lutava pela vida da sua filha de uma forma veemente. É uma mãe que enxergou na pessoa de Jesus a única oportunidade que ela teria para poder salvar a própria filha. Nós vemos que essa mulher, com a sua filha endemoniada, ela não deveria ter condições de falar de Deus para a sua filha, mas nós vemos que ela teve condições
de falar para Deus da sua filha. E é isso que muitas vezes, como pais e mães, nós devemos fazer. Quando não é possível falar de Deus para os filhos, é necessário que falemos com Deus sobre os nossos filhos. E foi isso que essa mãe fez. Essa é uma frase que eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes e que é plenamente aplicável a esta passagem. Nós vemos também que esta mãe deve ter enfrentado muitas dificuldades para chegar até Jesus. Dentre essas dificuldades, dentre esses obstáculos, nós elencamos o fato de ela ser uma estrangeira, de viver em uma terra que os judeus tinham asco, uma terra de onde havia vindo Jezabel. Era uma mulher que provavelmente não tinha marido, pois ela se dirige diretamente a Jesus. Atitude que não era comum naqueles tempos, mas o esperado seria que o marido, que o esposo dela, fosse quem tomasse a dianteira e que se dirigisse até o próprio Jesus. Nós vemos também que ela enfrentava a objeção e a obstrução do próprio demônio, visto que a sua filha endemoniada, ela provavelmente não tinha condições de ficar sozinha, de ficar desassistida. Deve ter criado um empecilho de grandes proporções para que essa mulher pudesse chegar até Jesus. Ela deve ter, embora o texto não afirme e não descreva, mas ela deve ter tomado providências para poder deixar a sua filha em segurança aos cuidados de alguém para poder se dirigir até Jesus. Nós imaginamos também que os discípulos de Jesus, que eram judeus e que em outras passagens foram obstáculo para deixar as pessoas chegarem até Jesus, também não devem ter sido muito receptivos com essa mulher, pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser estrangeira da terra de Jezabel. E por fim, nós temos também uma aparente dificuldade criada pelo próprio Jesus quando diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas nós vemos na persistência dessa mulher, nós vemos na humildade dela de se contentar com as migalhas e na fé de esperar o quanto fosse para poder usufruir dessas migalhas, ela conseguir aquilo que ela queria. Foi quando Jesus profere as palavras de salvação e de cura. Por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E quando ela volta para casa, ela encontra a filha deitada na cama e vê que o demônio já a deixara. A fé dessa mulher é o que a moveu até Jesus. Ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar dele e acreditou naquilo que lhe foi testemunhado e acreditou naquilo que ele era capaz de fazer. Nós vemos aqui Jesus fazendo um ato curativo movido pela fé de uma mulher estrangeira. E nós vemos uma outra situação na Bíblia em que Jesus também elogia a fé de um indivíduo que é também um estrangeiro, na cura do servo do oficial romano. É também uma cura feita à distância, mostrando que o poder da oração, o poder da força divina age em qualquer lugar e age com a mesma eficiência da ação presencial. A filha dessa mulher foi curada à distância. Isso também nos serve de exemplo de que aonde quer que os nossos filhos estejam, nós podemos orar por ele sem temermos que essa oração não seja ouvida. Então, a oração, ela tem uma ação sem localização. Ela age em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar. É isso que nós também devemos tirar dessa passagem. Devemos ser pais e mães intercessores na oração pelos nossos filhos, crendo que aquele que curou a filha endemoniada dessa mulher é o mesmo que pode interceder por nossos filhos, crendo que aquele que ouviu o seu clamor diante dos seus pés pode ouvir também as nossas orações em qualquer lugar e que pode interceder por nós aonde o nosso problema estiver
e independente do tamanho que o problema for. É isso que devemos daqui tirar e levar como lição. Na passagem seguinte, que é a passagem final desse capítulo, nós encontramos o seguinte título: A cura de um surdo e gago. E encontramos a seguinte narrativa. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se, isso em hebraico. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa também é uma passagem de onde nós podemos extrair muitos ensinamentos e profundas verdades espirituais. Jesus havia saído de Tiro, atravessado o mar da Galileia e chegado à região de Decápolis. Decápolis foi aquela região aonde Jesus já havia feito a expulsão de uma legião de demônios que assolava, que ocasionava uma possessão sobre um homem. E havia dado permissão aos demônios dessa legião para que entrassem em uma manada de 2.000 porcos e essa manada depois acabasse se precipitando de um desfiladeiro, caindo no mar e os porcos morrendo afogados. O mar que nós vemos aqui, na verdade, é o Mar da Galileia, que é um lago de água doce e que também é conhecido como Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. O fato é que, naquela ocasião, depois que Jesus expulsou os demônios daquele homem e que os porcos caíram no mar, o povo pediu para que Jesus deixasse a região, mostrando que eles não tinham amor por aquele homem que sofria perseguido e possuído por uma legião de demônios, e mostrava que eles também não tinham amor por Deus, porque expulsaram a pessoa de Deus, que era o próprio Jesus. Eles tinham mais amor ao dinheiro, aos porcos, ao prejuízo que tiveram, do que ao benefício que foi feito ao homem e de estarem também na presença de Deus. Então, esta região de Decápolis, onde agora Jesus volta, que também é uma região gentia, é uma região que não era habitada pelo povo de Deus, a expectativa que nós temos é que Jesus não seria bem recebido, pois ele havia sido praticamente expulso dali tempos atrás, na ocasião em que ele expulsou o demônio, a legião de demônios daquele homem. No entanto, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram para que lhe impusesse as mãos. Muito provavelmente, aquele homem, depois que ele foi curado, que o demônio, que a legião de demônios foi expulsa dele, nós lembramos que Jesus deu ordem para que ele contasse para os da casa dele, desse testemunho ao povo do quão boas coisas Deus havia lhe feito. E muito provavelmente o testemunho desse homem serviu para a conversão de alguns, tanto que vieram algumas pessoas trazendo um homem surdo e com dificuldade de falar. Entendemos que isso seria um caso de mudez. O interessante é que eles trazem o homem até Jesus, mostrando assim um reconhecimento de um poder sobrenatural, de um poder até mesmo divino, agindo em Jesus e podendo interceder em favor daquele homem no sentido de curá-lo. Nesse sentido, nós podemos reconhecer como uma demonstração de fé por esse povo que é gentil e que possivelmente estava em um processo de conversão. O fato interessante é que eles levam a Jesus e eles sugerem a forma como ele deveria agir para poder curar aquele homem. Eles pedem para que Jesus impusesse as mãos. Isso mostra que eles não tinham ainda
um conhecimento pleno da pessoa de Jesus e da própria pessoa de Deus, não conhecendo Deus como um ser onipresente, onisciente e onipotente, querendo estabelecer a forma como Jesus deveria agir, a fim de conseguir conceder àquele homem a cura de suas enfermidades. Eles não entendiam que o poder de Jesus transcendia as próprias formas de agir. O agir de Deus é um agir multiforme. Deus é infinito e essa forma de agir está além da nossa compreensão, pois Deus é muito maior do que o nosso pensar. Então, o fato deles quererem estabelecer um modo pelo qual Jesus deveria agir mostrava que eles criam nele, mas talvez não tivessem uma real dimensão de quem era Jesus, de que ele poderia simplesmente curá-lo com um olhar, com um falar, com um gesto, sem nem precisar lhe tocar. Mas de fato Jesus fez muitas curas por meio de imposição de mãos, mas curou de muitas outras formas, como nós acabamos de ver aqui na filha da mulher que estava, no caso, endemoniada, que foi curada à distância. O fato é que nós vemos que Jesus tira o homem da multidão e o leva à parte. Esse ato de levá-lo à parte, longe da multidão, para depois agir sobre ele e curá-lo, é um gesto de profundo amor e compaixão. Jesus ali não se importa em impressionar a multidão, curando diante de uma plateia, curando diante de pessoas que iriam ali adorá-lo. Ele estava mais preocupado em levar o homem à parte para poder tratá-lo com uma dignidade que ele nunca deveria ter experimentado. Pela própria natureza do problema que ele tinha, ele provavelmente era tratado de uma forma preconceituosa, era rejeitado, talvez escarnecido. E ali, naquele lugar, naquele momento, era a oportunidade que Jesus tinha de dar a ele a dignidade que ele nunca teve. E mostrar o quanto realmente ele era importante e valioso para Jesus, tirando-o da multidão e colocando somente junto dele. Nesse momento, nós vemos que Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então, Jesus volta os olhos para o céu e com um profundo respiro diz, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Nós vemos que o ato miraculoso de Jesus, a cura que ele fez, foi algo de fato extraordinário. O homem não teve uma cura parcial e nem gradual ou progressiva. Instantaneamente ele começou a falar corretamente, ou seja, Jesus o curou de uma forma imediata e completa, o que de fato configura como um verdadeiro milagre. E nós vemos também alguns elementos que remontam aos tempos da criação. Nós vemos também um ato que explora o contexto histórico daquela época. Quando Jesus coloca a saliva e toca na língua daquele homem, ele faz um gesto que era, de certa forma, habitual e familiar ao povo daquela época. A saliva era vista como um elemento com propriedades terapêuticas. Nós sabemos que a saliva hoje ela tem uma quantidade elevada de anticorpos do tipo IgA. Não vou entrar em detalhes de biologia ou de medicina, mas só para saber que realmente ela tem algumas propriedades, diria que biológicas, que agem no sentido de controlar as infecções, por assim dizer, tá? Então, havendo esse conhecimento e Jesus sabendo que o povo tinha na saliva a visão de que aquele fluido corporal tinha propriedades terapêuticas, ele se vale desse elemento para tocar na língua do homem. Coloca também os dedos nos ouvidos e quando ele depois ergue os olhos aos céus e diz Efatá, nós vimos que ali abriram os ouvidos do homem e a língua dele também ficou livre. E aí então que ele começa a falar corretamente. O termo Efatá, que significa abra-se,
também nos remete aos tempos da criação, aos tempos que estão relatados no livro de Gênesis. Nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que está relatado o seguinte, pelas palavras de Moisés, inspiradas por Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Nesse momento, nós fazemos uma viagem no tempo e nos remetemos ao livro de Gênesis, ao tempo da criação, onde, com um simples falar, Deus fez com que surgisse a luz. E aqui, em um simples falar, Ele também faz com que se abram os ouvidos e com que se solte a língua, e com que aquele que era surdo e mudo passe a ouvir e fale corretamente. Nós vemos nessa palavra de Jesus, Efatá, o poder que está no seu falar. Nessa palavra que foi liberada e emitida pela sua boca, nós vemos que surgiram os elementos de natureza biológica, as estruturas que deveriam estar no corpo físico daquele homem e que eram necessários estarem funcionando, presentes e funcionando adequadamente para que ele pudesse ouvir e corretamente falar. Nós vemos nessa palavra de Jesus uma alusão à criação da luz nos tempos de Gênesis e uma alusão da pessoa de Jesus à pessoa de Deus. Nós vemos também nessa passagem aonde se aborda a questão da surdez e onde também se trata de um indivíduo que, além de surdo, é mudo, alguns elementos que nós podemos trazer para a nossa vida atual. Nos comentários de Hernandes Dias Lopes, também, eu verifiquei que ele cita 4 diferentes tipos de surdez, claro que dentro de um sentido alegórico e simbólico e não somente biológico. Mas nós teríamos a surdez congênita, que é aquela que o indivíduo já nasce surdo e pode assim permanecer durante toda a vida. Nós temos uma surdez temporária, que é aquela que uma criança, por exemplo, quando ainda não compreende as palavras que ouve, funcionalmente nós poderíamos dizer que ele estaria também apresentando um quadro de surdez. Nós teríamos uma surdez artificial, que é aquela em que, por exemplo, o indivíduo que está fora da sua terra natal, que está no estrangeiro, ouvindo uma língua estrangeira, ele não consegue compreender aquilo que os outros vêm lhe falar. E nós temos também uma surdez espiritual e moral. Essa surdez espiritual e moral é a que mais nós devemos nos preocupar, porque é essa que pode nos condenar. A surdez espiritual e moral é aquela que faz com que o indivíduo não escute os clamores do necessitado, não ouça o próximo em suas necessidades. É aquela surdez que faz com que o indivíduo, no dia do juízo, tendo ficado até então surdo para os anseios e os clamores dos necessitados, ouça da boca de Jesus as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, porque tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, era estrangeiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, estava enfermo e não foste me visitar, estava preso e não foste me ver. Então, essa surdez é a que mais pode nos trazer prejuízos e é aquela que, se nos acometer, pode também fazer com que venhamos a nos perder. Nós devemos estar preocupados quando falamos de espiritualidade com a surdez moral, que também é a surdez espiritual. É aquela que faz com que fechemos os nossos ouvidos para os clamores e para as dores de nossos irmãos. Devemos estar com os ouvidos asseados para que escutemos a voz de todos que nos falam, mas também devemos estar com os corações limpos para ouvirmos os clamores e sermos intimamente por eles tocados. E também devemos lembrar, quando falamos de surdez e de mudez,
que há muitos indivíduos que também são mudos. Mudos no sentido de não conseguirem confessar Jesus como Senhor e Salvador, não conseguirem aceitá-lo. Há muitos que se fazem de mudos e que se declaram cristãos, mas que não pregam as palavras e que não cumprem com as ordenanças de Jesus, de ir por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. E há muitos que são mudos para dizer não ao pecado, para negar um convite para o adultério, para o roubo, para o furto, para a mentira, para a fornicação. Há muitos que não têm voz para dizer não para o pecado. Há muitos que dizem não na hora de conceder o perdão. Há muitos que dizem não na hora de receber a Jesus. É esse tipo de mudez que nós devemos também nos questionar. Se nós não estamos deixando de falar aquilo que Deus quer que falemos. Devemos sempre nos examinar antes de julgar os outros acerca daquilo que fazem. Devemos verificar como está o nosso próprio agir. O que é que nós estamos de fato a fazer? Será que estamos surdos espiritualmente? Será que estamos com algum tipo de mudez espiritual que não nos permite confessar as palavras que Deus quer que nós confessemos, que nós profetizemos a sua palavra, levando o Evangelho a todos os povos? O que é que está nos calando? O que é que está nos deixando mudo? O que é que está nos amordaçando? Será que é um simples ato de covardia? Um simples medo? Ou uma simples rejeição? Aquilo, um receio daquilo que vão ouvir, aquilo que nós estamos a falar? Nós devemos nos examinar antes de aos outros julgar, para saber se nós estamos agindo conforme Deus quer que nós estejamos. E nós vemos aqui, no desenrolar final dessa passagem, que Jesus, depois de fazer a cura desse homem que estava surdo e que mal podia falar, que portanto nós entendemos que ele também era mudo, ele ordena para que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibiam, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nessa passagem, o que nos chama a atenção é essa expressão: ele faz tudo muito bem. Isso também nós podemos ver como uma alusão àquilo que está em Gênesis, no relato da criação. Depois que Deus disse: haja luz e houve luz, a Bíblia nos diz que Deus viu que a luz era boa. E nos atos subsequentes da criação, é repetidamente dito: e Deus viu que era bom. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. E aqui o texto termina dizendo: faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós vemos ao longo do ministério de Jesus que ele curou todo tipo de enfermidade. Depois, eu já respondo, né, no final. Ele curou todo tipo de enfermidade. Jesus deu vista aos cegos, limpou os leprosos, deu movimento aos deficientes, curou os surdos, deu voz aos mudos, ressuscitou os mortos. Então, nós devemos tomar esses fatos como verídicos, como testemunhos da ação miraculosa de Jesus, e a partir daí nós temos certeza e fé de que tudo que vier, se com eles contarmos, nós poderemos vencer. Seja qualquer enfermidade, seja qualquer dificuldade, seja qualquer problema, tudo isso é pequeno diante de Jesus. Nós devemos ter uma fé como a da mulher Ciro-Fenícia, porque nas palavras do pregador batista Charles Spurgeon, nós vemos que uma pequena fé pode levar a sua alma para o céu. E ele diz também, mas que uma fé muito grande pode trazer o céu até você. Portanto, nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que Jesus está em todo lugar, que Jesus
ouviu a oração daquela mulher e curou a filha dela à distância. Não há localização e não há limites para a ação da oração. E nós devemos crer que Jesus é capaz de nos ajudar em qualquer dificuldade que possamos encontrar. Eu dou por encerrado a nossa exposição do capítulo 7. Eu vou responder aqui uma pergunta de um dos nossos espectadores. Eu agradeço pela pergunta que foi feita, falando se eu acredito na Trindade. Sim, eu acredito na Trindade, embora o termo Trindade nós não encontramos explícito na Bíblia. Nós podemos ver em diversas passagens uma alusão à Trindade. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós vemos o Pai, Deus Pai, clamando do céu: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo". Nós vemos a pessoa do próprio Jesus, que é o Filho, e nós vemos na própria narrativa o Espírito Santo descendo numa forma corpórea de pombo sobre Jesus. Então, dentro deste cenário, nós podemos ali identificar os três elementos da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, entendendo, claro, que não são três deuses, que não são três elementos distintos, mas são três elementos que coexistem, são coeternos e são consubstanciais. São todos são três em um só. Nós não vamos entrar em maiores detalhes teológicos sobre a Trindade, porque saiu um pouco do foco na nossa discussão de hoje. Mas, sem dúvida, é um assunto para mais para frente a gente fazer, eventualmente, até uma live e uma apresentação sobre o tema. Nós vemos também nos relatos da criação, quando o homem foi criado, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos já nos mostra a ideia de mais de um. Como eu disse, não que sejam três deuses, mas é um Deus que se manifesta por meio de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? A Bíblia não traz esse nome, essa nomenclatura Trindade, mas o conceito de Trindade ele pode ser visto de uma maneira muito clara nessas passagens que eu falei, e em outras também que a gente pode encontrar. Eu agradeço muito pela pergunta, pelo questionamento e pelo interesse acerca do tema e acerca das Escrituras e acerca, sobretudo, da Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Eu quero deixar para vocês também uma lembrança do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus, livro que lancei em dezembro de 2023 e que foi fruto de 5 anos e meio de um árduo trabalho que desenvolvi como parte da capacitação do ministério para o Ministério de Cura, que também vou desenvolver. Deus me comissionou para o Ministério de Evangelização Global no dia 8 de janeiro de 2018. Na quarta-feira nós vamos fazer uma live junto com meu amigo Domênico Spano para falarmos um pouco sobre os chamados, propósito e para nossas ações ministeriais. E junto com esse chamado, com a missão principal de evangelização, eu recebi também, secundariamente, o Ministério de Cura, para o qual fui capacitado com diversas vivências no plano espiritual, por meio de arrebatamentos em espírito. E o conteúdo que lá eu aprendi, eu resumi e escrevi nesse livro de quase 700 páginas. Aqui há conhecimentos elaborados acerca de cura espiritual, acerca de medicina espiritual, acerca de física quântica. Você, nesse livro, faz uma imersão a respeito da anatomia da alma, da fisiologia da alma e dos corpos espirituais e sobre como a alma e os corpos espirituais podem interagir com o corpo material. Você vai aprender como que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e como que os bons sentimentos, as orações, as notas musicais, as músicas e outros elementos podem contribuir também para nos curar. Se você tiver interesse em adquirir o meu livro, você pode acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br ou mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Obrigado pelo recado. E agora, para fazer o nosso encerramento, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo mais uma vez a Deus pela iluminação, pela inspiração e pela assistência que nos deu nesse momento em que estamos servindo a Ele com o propósito de transmitir ao mundo a sua palavra.
trazendo aquilo que há de verdade nas Escrituras, conforme o Deus Criador assim nos revelou, fazendo com que possamos servir de instrumentos de onde se irradia a luz da verdade, fazendo que as nossas palavras transmitam aquilo que Deus quer que saibamos, para que possamos continuar sendo atalaias da verdade e faróis que guiam a humanidade conforme os passos de Jesus. Peço a Deus para que mais oportunidades como essa Ele nos conceda, para que juntos podemos desfrutar da sua bendita palavra, que é o pão da vida, e para que possamos aqui mais vezes nos reunir em seu santo nome. É o que peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Na quarta-feira nós vamos ter uma live extra, como eu falei, com o meu amigo Domênico Spano, às 19h30, 19h30, né? Acho que é às 20, né? Dá uma olhadinha, só para eu confirmar o horário para vocês aqui. Nós vamos falar, como eu disse, a respeito do nosso chamado, do meu chamado e do chamado do meu amigo Domênico Spano, que também está envolvido com uma missão evangelística. Nós somos conhecidos já desde a infância e agora o destino, ou melhor, o Criador é que nos colocou de novo juntos, às 20 horas. Eu convido vocês a acompanhar essa live, tem muita coisa interessante que a gente vai contar a respeito da nossa vida pessoal, a respeito do nosso chamado, do nosso ministério, dos nossos propósitos e de toda a experiência que nós tivemos desde que fomos comissionados por Deus para termos o nosso ministério de evangelização. Eu convido vocês também para essa quarta-feira, e na segunda-feira que vem, às 19h30, estaremos fazendo exposição do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Obrigado mais uma vez a todos, tenham uma boa noite e que Deus lhes abençoe imensamente.